Quem não quer ouvir o sim? Olha, tem muitas pessoas que querem receber o sim, ouvir o sim simplesmente porque não aceitam o não. A idolatria do sim é algo muitas das vezes que está sendo buscado em vez de aceitar a vontade de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Pessoas que estão idolatrando a busca do sim, da aceitação, do que o próprio não. Muitas vezes as pessoas tendem como um não, como um algo que deixa as pessoas de fora de uma qualificação, de um grupo, de uma aceitação, e elas se sentem excluídas por receber um não. Mas um não, muitas das vezes, pode abrir portas a qual as pessoas nunca imaginaram. Isso é interessante. Então fica até o final desse vídeo, porque nós vamos falar de algo que talvez tenha muito a ver com o momento que você está vivendo. E se você está pedindo a Deus uma resposta, olha, isso aqui não é apenas o vídeo. Isso aqui é um vídeo com conteúdo que nós fazemos pela palavra de Deus. Então, isso aqui é uma resposta de Deus para a tua vida. Muitas das vezes as pessoas querem ouvir o sim. É muito bom. Uma criança, quando pede algo ao pai, eu tenho duas, quando pede a mim, ela quer ouvir o sim, mas ela tem que aprender a aceitar o não, entender que o não é uma possibilidade dela entender o porquê não agora, porquê não naquele momento. Então, olha, para basear o que nós vamos falar em Tiago, capítulo 4, e o versículo 1 diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejas. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia não conquistais nada, porque não pedes. E quando pedes, não recebes, porque pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. E aqui nós vamos a um conteúdo bastante importante, porque é isso que está acontecendo em nosso meio hoje. Nós, seres humanos, eu falo de uma classe humana, não só cristão, não cristão, todos nós queremos o sim. Então, a reflexão de hoje é baseada nisso. Quando o sim vira ídolo, e existe uma diferença espiritual entre desejar algo e precisar controlar o resultado. Quando alguém não aceita o não, revela não apenas insistência, mas um coração desalinhado, onde a vontade própria tenta ocupar o lugar da vontade de Deus. Isso é em relacionamentos. A pessoa está conhecendo uma pessoa e Deus já falou para aquela pessoa que não é de Deus aquele relacionamento, a pessoa está insistindo. Às vezes até mesmo algo que você está investindo, um trabalho, e às vezes você sente que Deus não quer que você faça aquilo. Mas naquela hora você está vendo uma grande oportunidade, naquele momento você está vendo algo que vai te trazer um ganho. E possivelmente esse ganho vai te elevar no teu status, na tua condição financeira. Mas talvez não seja o que Deus está querendo para você. Às vezes a gente olha uma oportunidade e diz que aquela oportunidade é da sua vida, mas o que Deus tem para nós, às vezes, é muito maior do que aquilo. Na maioria, Deus sempre tem algo muito maior, satisfatório. Eu conversei com alguém há algum tempo de que essa pessoa já está vivendo um patamar de vida a qual muitos de nós desejam estar vivendo. Se a pessoa tem uma vida financeira boa, sua saúde, a sua família, a pessoa tem uma casa muito boa, tem um carro bom, tem uma condição financeira boa, uma estabilidade a qual qualquer um deseja. Mas essa pessoa me falou há algum tempo atrás dizendo que ela estava vivendo um momento difícil. E esse momento difícil relacionava tudo que ela já tinha e que ela não estava satisfeita. Ela desejou e o que ela desejou ela conquistou, mas
que ao ver que tudo aquilo já passou, já tinha conseguido, ela estava insatisfeita e desejando outras coisas. É claro, a pessoa que tem condições, a pessoa vai galgando outras coisas que deseja. Eu tenho uma casa, mas eu quero ter um apartamento. Então, eu vou trabalhar com esse objetivo. Mas quando eu tiver um apartamento, o que é que eu vou querer? Eu não vou me satisfazer? Então, às vezes as pessoas ficam desalinhadas na sua vontade, né? Isso muitas das vezes em coisas simples da nossa vida, mas que vai nos levar a viver momentos difíceis, porque não é aquilo que Deus quer. Então a gente tenta manipular os resultados. Eu me lembro de que eu queria algo e queria comprar aquilo, não tinha dinheiro, não estava com o dinheiro certo. Então eu tentei fazer uma manipulação para conseguir aquilo. Então parcelei aquilo e ocasionou que lá na frente eu não consegui mais pagar aquilo e tive que me desfazer daquilo que eu queria. Então, eu automaticamente vi uma vantagem e tentei usufruir daquela vantagem com uma manipulação minha. Eu queria o sim. Mas no final das contas eu percebi que não era o momento e eu não tinha feito a coisa certa e eu perdi aquilo. Perdi aquele objeto que eu queria. Então, muitas das vezes as pessoas têm essa insistência. Elas não aceitam não. Então, elas fazem de tudo para ter um sim. Então, cuidado, porque isso mostra um coração desalinhado com a própria vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas você só pode entender isso quando você muda a sua mente, quando você muda a sua mentalidade, o processamento daquilo que você quer usufruir. E nós vamos ver isso, a manipulação nasce de desejos desordenados. Quando a pessoa governa isso, quando a pessoa está manipulando, a verdade é distorcida. Não, isso aqui vai ser bom pra gente. Não, isso aqui vai ser bom pra mim. Mas, na verdade, é só um interesse que você tem. Simplesmente porque você quer agregar aquilo a você, usufruir daquilo, dos benefícios daquilo, naquele momento. Mas lá na frente, você sabe que de alguma forma não é pra você. Então, você está manipulando a situação porque apenas acredita que naquele momento é o que você precisa, do sim. Mas na verdade é porque você não aceita o não. Então, a pessoa passa a ajustar narrativas, veja, pressionar emoções e até usar argumentos espirituais para legitimar o que quer. Isso é uma verdade. Não, Deus disse que me abençoar e eu vou fazer isso aqui, porque através disso aqui as pessoas estão fazendo e vai dar certo e eu vou fazer. E às vezes você pode até começar a dar certo, de repente aquilo parece que vai, mas acaba por aquilo mesmo. E às vezes as pessoas ficam frustradas porque manipularam um sistema, envolveram pessoas para persuadir aquela pessoa a fazer junto consigo ou a ajudar você mesmo. E o que acontece é, os interesses é o objetivo, usufruir o benefício daquilo que se quer com um propósito pessoal e a pessoa começa a manipular, distorcer, criar argumentos espirituais para legitimar o que quer. Eu senti de Deus que Deus quer que eu compre esse carro. Mas, na verdade, a tua mente está pensando, quando você andar com esse carro, muitas pessoas vão te ver e você vai ficar, sabe, lá em cima. E, na verdade, é tudo isso que acontece. Então, Jeremias 17, 9, ele vai falar sobre isso. Jeremias 17 e o 9. Ele diz assim, ó. Ora, não há nada mais enganoso, olha só, e irremediável do que o coração humano.
e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha, o coração humano, a mente humana, ela é capaz de enganar a si mesmo. Nós nos manipulamos constantemente. E quando nós queremos algo, a manipulação, ela é absurda. Porque você manipula a si mesmo, você manipula as pessoas ao redor para obter o resultado que quer, o sim. Então, nem tudo que eu sinto vem de Deus. Nem tudo que está dentro do meu coração vem de Deus. Tem coisas que vêm de mim mesmo. E aquelas pessoas que vão dizer há uma manipulação maligna, diabólica. Lembra lá de Eva? A manipulação que teve, porque o diabo tentou a Eva, mas foi a própria Eva que tomou e comeu. Então, muitas das vezes isso acontece conosco, isso acontece com a gente. Eu não estou querendo aqui dizer para você que isso não vai acontecer. Quando nossos interesses pessoais são maior do que a própria vontade de Deus, nós descartamos a vontade de Deus. Isso é uma verdade. Nós colocamos de lado aquilo que Deus já disse pra gente e a gente faz aquilo que a gente quer. Então, olha, o discernimento protege contra manipulação disfarçada de convicção. E isso aqui é absurdo. E a gente conversa com as pessoas, a gente vive, nós mesmos passamos por essas experiências e vemos que muitas das vezes essa manipulação de nós mesmos, do nosso coração, vem disfarçada de convicção. Olha, eu tenho certeza que Deus quer isso. Olha, eu senti de Deus que Deus quer isso. E Deus não tem nada a ver. E muitas das vezes, quando dá errado, vai culpar. Muitas das vezes, o diabo vai culpar outras pessoas. Não porque eu me convenci, não porque eu pensei, não porque eu... E olha só, tem pessoas que querem ouvir o sim porque não aceitam o não. Talvez você esteja aí nesse momento, talvez até manipulando, mas é melhor ouvir a voz de Deus, ter o discernimento daquilo que Deus quer, porque o discernimento, ele separa essa falsa convicção da realidade que Deus quer. E olha, muitas das vezes nós sabemos que Deus não quer aquilo para nós e nós estamos insistindo, e esse é o segundo ponto. Quando a gente não aceita o não, a gente tenta controlar as pessoas e não confiar em Deus. A insistência excessiva revela a falta de entrega. Eu vou repetir, a insistência excessiva revela a falta de entrega. Quando a gente insiste muito em algo que não está dando certo, olha só o que eu vou dizer. Muitas das vezes, não é que é para você insistir ainda mais para dar certo. É Deus mostrando de que não era aquilo e Ele não está permitindo. Porque Deus muitas das vezes permite a gente fazer, como Ele permitiu. Eu comprei uma moto, comprei um objeto caro e quando eu consegui, eu fiquei alegre, mas depois veio a situação complicada e que eu não estava fazendo a lógica certa das coisas. Então eu me compliquei. E quando há uma insistência, a falta de entrega é não confiança em Deus. E a gente manipula a situação em vez de confiar. A pessoa tenta dominar cenários, decisões e pessoas para obter o resultado desejado. É isso que eu falei anteriormente. Você quer o sim, então você manipula todo o ambiente. É verdade, não é verdade, não é bom, olha, até aconteceu com fulano, olha aí, tá vendo a resposta dela, a resposta dele, e olha, e você vai juntando as peças para simplesmente obter o sim. E isso tem uma base bíblica em Provérbios 3:5, confiar no Senhor e não no próprio entendimento. E nós sabemos que confiar no entendimento, muitas das vezes, no nosso coração, a gente pode seguir um caminho totalmente distante daquilo que Deus quer. Então,
Controle é o oposto da fé. A manipulação é o oposto da fé. A fé se conduz pela palavra de Deus, pelo discernimento e a obediência na vontade de Deus. É diferente. A fé, ela descansa. A manipulação, ela força. Sabe, tem muitas pessoas que querem entrar no emprego, fazer uma associação, né? E querem legitimar isso com base no interesse de ganho, de status. E acaba forçando tanto que conseguem e depois dá errado. E quando dá errado, as pessoas ficam frustradas, às vezes se separam de formas desonrosa, injusta, acabam associações, amizade, relacionamento de forma injusta, porque não era aquilo que era para ser. E isso vai mostrar que o tempo é importante para a gente entender que por que não e por que do não. Então, terceiro, a vontade própria pode se tornar idolatria. Quando o sim se torna indispensável, Deus deixa de ser o centro. Olha, quando o sim se torna indispensável, tenho que ter aquilo, tem que ser isso, tem que ser dessa forma. Deus deixa de ser o centro e se torna algo desprezado, deixado de lado. E aí o perigo já está escancarado. E as pessoas estão dessa forma. Então, querido, amigo, amiga, você tem que entender que a palavra de Deus deve ser tua bússola. Não as pessoas que vai dizer, Deus quer que você vá, Deus quer que você... Não, ora na tua casa, ora no teu ambiente, onde você se encontra com Deus, onde você tem comunhão com Deus. Pergunta com diligência, com cuidado, sem questionar a vontade de Deus. Senhor, mostra isso. Revela. Fala comigo, me dá sinais. E Deus, ele vai mostrar. Deus não vai ficar em silêncio. E muitas das vezes a resposta desejada vira um ídolo silencioso. Mateus 6:10. Na oração, o Senhor ensina os discípulos a dizer: seja feita a tua vontade. Olha, mas tem um detalhe. Assim na terra como no céu. No céu não há questionamento. No céu não há interrogações, no céu não há quem pergunte a Deus por que o Senhor vai fazer isso, para que o Senhor vai fazer isso, qual o objetivo disso. Aqui na terra não, a gente pergunta, a gente questiona, a gente rejeita a vontade de Deus. Então, é importante isso que nós estamos falando, porque nos leva a uma maturidade espiritual e aceitar o não de Deus como proteção e não rejeição. Quem sabe este não que está te incomodando agora seja uma proteção de Deus no teu coração, na tua mente, no teu sentimento, do teu valor. Então preste atenção, porque quem sabe o sim que você está querendo seja aquilo que vai contrariar o que Deus tem para você. E é por isso que nós atrasamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que muitas das vezes nós negligenciamos isso e ficamos muitas das vezes frustrados conosco mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Então, olha, preste atenção. Porque nós vimos exatamente isso. Aceitar o não de Deus, aceitar o não que Deus não permite nas coisas que nós queremos, pode ser uma proteção, um livramento, mas tem pessoas que dizem, não é um livramento, acha que é para insistir ainda mais. Então, olha, examine suas motivações antes de insistir. Nós já estamos encerrando este vídeo, mas olha, você que chegou até aqui, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha esta reflexão, este momento com alguém que precisa ouvir e entender que o não é a proteção de Deus na vida dela. Então, olha, aceite limites sem tentar manipular os resultados.
Isso é importante. Submeta desejos à vontade de Deus diariamente. Sério, às vezes a gente quer comprar algo até simples. Um aparelho de celular. Queremos comprar um fone de ouvido. E a gente quer aquilo naquele momento e a gente às vezes é tão simples. Mas às vezes a gente compra e depois a gente precisa comprar outra coisa, mas já tá com saldo lá em cima, já tá no topo e a gente já bateu o limite e não pode mais comprar mais nada. Então, esperar também é uma coisa boa. Então, hoje, agora, identifique uma área onde você tem buscado um sim. E de alguma forma você tem manipulado para ter esse resultado, encontrar esse resultado. Isso a qualquer custo. Então, entregue isso a Deus e decida confiar mesmo sem controle. Eu desejo fazer uma oração por você, pela tua vida. Então, fecha teus olhos nesse momento que eu vou orar pela tua vida. Ó Deus, nesse momento, Pai, existe uma pessoa que está do outro lado ouvindo essa mensagem. E, Senhor, talvez esteja querendo um sim. Eu não sei, Senhor, em qual área da sua vida. Eu não sei em que, no que, mas que o Senhor possa guiar essa pessoa pela tua palavra, direcionar, trazer discernimento, para que essa pessoa possa compreender a tua vontade e seguir naquilo que o Senhor quer. Senhor, talvez essa pessoa agora queira isso de alguma forma e a todo custo, mas faz entender o teu não. Eu creio que o Senhor tem algo maior e melhor para a vida desta pessoa. Então, nesse momento, nós te entregamos a ti a nossa vontade, os nossos desejos, sem manipulação, e colocamos diante de ti os nossos desejos, crendo que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo a tua boa vontade. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que o não de Deus é uma proteção. Que Deus abençoe a tua vida.